Fala, gente, tudo bem? Como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo bem. Que saudade aí de vocês. Gente, ontem nós não tivemos aula síncrona por questões aí técnicas. Tava tendo descarga de energia, tava tendo constantes quedas de energia em Goianésia. Nós não podemos, nós não tivemos como ter justamente pela prejuízo que estava tendo na qualidade da internet e também das aulas. Então, foi indicado pra gente que ontem a gente não realizasse a aula síncrona e que a nossa aula fosse gravada. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos gravando a aula de ontem e vamos tentar repassar aí para vocês. Bom, a última coisa que a gente estava falando do nosso conteúdo, da nossa matéria, era sobre poder legislativo. E aí a gente tinha terminado e parado diferenciando sobre o que era legislatura e sobre o que era sessão legislativa. A gente falou que a legislatura era o período de funcionamento de 4 anos do poder legislativo. Então, o poder legislativo ele funcionaria durante 4 anos. E esses 4 anos corresponderiam à chamada legislatura. Então, a legislatura é o período de funcionamento do Congresso Nacional durante 4 anos. Já a sessão legislativa, e quando a gente fala sobre sessão legislativa, é o período anual. É o período anual de reunião no Congresso Nacional. É o período anual de funcionamento do Congresso Nacional. Então, a sessão legislativa ela corresponde a um período anual de reuniões, de funcionamento que acontece no Congresso Nacional. Ou seja, a sessão legislativa ela corresponde a um período de 1 ano de organização de funcionamento do Congresso Nacional. Período este que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, depois volta em 1º de agosto e termina em 22 de dezembro. Beleza? Observa-se que cada legislatura tem 4 sessões legislativas. Cada legislatura tem 4 sessões legislativas. Se cada legislatura corresponde a um período de 4 anos e a sessão legislativa corresponde ao período anual de funcionamento do Congresso Nacional, cada legislatura vai ter 4 sessões legislativas. Beleza? Vamos lá, o que eu queria falar com vocês? Esse período que eu mencionei aqui da sessão legislativa, esse período aí de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro, esse período de sessão legislativa ele é conhecido como período ordinário. Onde são realizadas as sessões ordinárias. Então, durante esse período de 2 de fevereiro a 17 de julho, voltando em 1º de agosto e vai até 22 de dezembro, esse período é chamado de sessões ordinárias. São justamente nessas sessões ordinárias que acontecem as votações no Congresso Nacional. Então, essas sessões ordinárias correspondem ao dia a dia do Poder Legislativo, sendo que essas sessões ordinárias aí acontecem pela chamada convocação ordinária, que é o ato formal pelo qual são convocadas as reuniões. Ou seja, essas sessões ordinárias são são os dias de funcionamento do Congresso Nacional dentro da sessão legislativa, ou seja, do período aí de 2 de fevereiro a 17 de julho, retornando em 1º de agosto e 22 de dezembro. Agora, existem as chamadas sessões extraordinárias. O que são as chamadas sessões extraordinárias? Como o próprio nome diz, a sessão extraordinária ela acontece fora do período ordinário, fora do período de funcionamento comum e tradicional do Congresso Nacional. As sessões extraordinárias elas acontecem fora do período ordinário, fora desse período de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto e 22 de dezembro. As sessões extraordinárias, elas acontecem extraordinariamente fora desse período. E, no caso, elas vão acontecer dentro do período do recesso parlamentar. Quando que é o recesso parlamentar? Se as sessões
ordinárias, elas começam em 2 de fevereiro e vão a 17 de julho, o recesso parlamentar ele vai ter início dia 18 de julho até 31 de julho. E aí a sessão ordinária ela volta em 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. O recesso parlamentar, então, ele acontece também em 23 de dezembro até 1º de fevereiro de cada ano. Ou seja, esse recesso parlamentar vai ser o período, ou vão ser os intervalos entre as sessões ordinárias. Então, os recessos parlamentares vão ser os períodos, os intervalos entre as sessões ordinárias. E é justamente nesse recesso parlamentar, ou seja, nesse período extraordinário, é justamente durante esse recesso parlamentar, durante esse período fora do comum, é que acontecem as chamadas sessões extraordinárias, que são convocadas as chamadas sessões extraordinárias. Ou seja, acontecem fora do período da sessão legislativa, acontecem em épocas, né, em dias diferentes dos períodos destinados às sessões legislativas normal. Normalmente essas sessões extraordinárias elas têm finalidade específica, têm por finalidade a votação de uma matéria específica, a deliberação de uma matéria específica e importante, conforme ali o artigo 57, parágrafo 7º da Constituição Federal. E no artigo 6º fala sobre as hipóteses de cabimento. O parágrafo 6º do artigo 57 vai falar sobre as formas ou as hipóteses de cabimento da sessão extraordinária, quem que pode realizar e quem que pode chamar, quem que pode convocar essa sessão extraordinária. Bom, quem pode primeiro convocar uma sessão extraordinária é o presidente do Senado Federal. O presidente do Senado Federal, que consequentemente vai ser o presidente do Congresso Nacional, ele pode convocar uma sessão extraordinária em situações específicas. No caso de decretação de estado de defesa, no caso de intervenção federal, no caso de pedido para decretação do estado de sítio e no caso para o compromisso da posse do presidente e do vice-presidente da República. Já a segunda hipótese de convocação extraordinária que pode acontecer, essa segunda situação, a convocação extraordinária acontece pelo presidente da República. A segunda forma de convocação extraordinária que pode acontecer é a convocação extraordinária feita pelo presidente da República ou pelo presidente da Câmara dos Deputados ou pelo presidente do Senado Federal ou a requerimento de maioria absoluta, maioria dos membros de ambas as casas, seja da Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, em caso de urgência ou interesse público relevante, sendo que em todas as hipóteses deve ter aprovação por maioria absoluta das casas do Congresso Nacional. Ou seja, hipóteses mais relevantes, hipóteses mais urgentes, quem pode convocar a sessão extraordinária pode ser o presidente da República, pode ser o presidente da Câmara dos Deputados, pode ser o presidente do Senado Federal, pode ser requerimento de maioria dos membros de ambas as casas, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. E esse requerimento é para tratar de questões mais específicas, mais importantes. Beleza, vamos falar aqui sobre a composição aqui dos poderes legislativos. A gente falou que o poder legislativo, ele é um sistema, a nível federal, ele é um sistema bicameral. Ele é composto por 2 câmaras. Quais são essas câmaras? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Existe diferença entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal? Existe diferença. É justamente sobre essas diferenças que nós vamos falar agora. Primeiro, a Câmara dos Deputados, ela representa o povo. A Câmara dos Deputados, ela representa o povo. Eu queria que vocês soubessem disso. A Câmara dos Deputados, ela representa o povo. A Câmara dos Deputados, ela é composta por deputados federais, sendo que o número dos deputados federais é em número proporcional à população de cada estado e do Distrito Federal. Existe número mínimo e máximo de deputados federais.
cada estado ou DF tem que ter no mínimo 8 deputados federais ou máximo de 70 deputados federais. Ou seja, o número mínimo e máximo de deputados federais por cada estado e pelo DF é o mínimo de 8 deputados federais e o máximo de 70 deputados federais. Os deputados federais, eles devem ser brasileiros, e aí pode ser nato ou naturalizado. Tem que ter idade mínima de 21 anos. Para ser deputado federal, como a gente falou, tem que ter idade mínima de 21 anos. E o artigo 51 fala sobre as competências da Câmara dos Deputados. E só lembrando aqui, não existe mais no Brasil territórios federais. Mas se houvesse no Brasil territórios federais, cada território federal poderia contar com 4 deputados federais. Se houvessem, né, se existissem territórios federais no Brasil, cada território federal poderia contar com 4 deputados federais. O Senado, enquanto a Câmara dos Deputados ela representa o povo, o Senado Federal ele representa os estados. O Senado Federal ele representa os estados e o Distrito Federal. Então percebam, a Câmara dos Deputados ela representa o povo. O Senado ele representa os estados. O Senado ele representa os estados e o DF, segundo o artigo 46 da Constituição Federal. E aí, existe número também de senadores. Cada estado e o DF elegerão 3 senadores. Cada estado e o DF elegerão 3 senadores. Que terão mandato de 8 anos. E será feita a renovação desses senadores de 4 em 4 anos, renovando-se de 1/3 a 2/3 em cada uma das legislaturas. Vamos lá, vamos explicar isso daqui. Importante saber que o mandato, o tempo em que ele vai servir como político, um deputado federal, o mandato de um deputado federal é de 4 anos. O mandato de um senador é 8 anos, tá? Então eu queria falar isso para vocês. O mandato de um deputado federal é de 4 anos. O mandato de um senador é de 8 anos, tá? É de 8 anos. Tem limite de reeleição? Não tem limite de reeleição. Pode se reeleger quantas vezes quiser. Pode se reeleger 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem limite de reeleição, diferentemente do Poder Executivo, que pode se reeleger por apenas uma única vez subsequente, tá? Em relação aos senadores, gente, o que eu queria falar com vocês? Os senadores, eles são eleitos e eles são renovados de 4 em 4 anos. Existem 3 senadores, certo? Vocês já perceberam que a cada 4 anos a gente vota às vezes a gente vota em um senador, às vezes a gente vota em 2 senadores, às vezes a gente vota em um senador, às vezes a gente vota em 2 senadores. Percebem que isso se alterna. Na passada, se eu não me engano, a gente votou em 2 senadores. Na próxima, depois de 4 anos, nós vamos votar em um senador só. Cada estado ele possui 3 senadores. E esses 3 senadores eles são renovados, só que não todos de uma vez. Eles são renovados de 4 em 4 anos em 1/3 e 2/3. Em 4 anos, muda-se e elege um senador. Depois de 4 anos, elege 2 senadores. Ou seja, a cada 4 anos se renova os senadores de 1/3 a 2/3. Os senadores, eles também têm que ser brasileiros. Pode ser brasileiro nato ou naturalizado, lembrando. Tem que ser brasileiro nato o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, um deputado ou um senador basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. O senador, ele tem que ter idade mínima de 35 anos. O senador, a idade dele é maior, então ele tem que ter uma idade mínima aí de 35 anos. E a competência aí do Senado Federal está presente lá no artigo 52 da Constituição Federal. E a última coisa para diferenciar a Câmara dos Deputados e do Senado Federal que eu queria falar com vocês é sobre o sistema de eleição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
O sistema da Câmara dos Deputados é um sistema proporcional, tá? O sistema da Câmara dos Deputados é um sistema proporcional, onde se faz o chamado coeficiente eleitoral. Você vota no deputado federal que você quiser, mas eles fazem um coeficiente eleitoral acerca do tamanho do partido, né? Quantas vagas o partido vai ter, o número de cadeiras que o partido vai ter. E pode acontecer muitas vezes o seguinte: você vota em um deputado federal. Esse deputado federal ele está num partido grande e ele não é eleito. E às vezes você vota num deputado federal que ele está num partido pequeno e ele é eleito. No sistema proporcional, quando você vota no deputado federal que você quer, você vota na legenda. Você vota de acordo com o partido. E cada partido tem um número mínimo de cadeiras, um número mínimo de candidatos que podem ser eleitos. E se os votos forem proporcionalmente muito grandes, vão aumentando as cadeiras, vão puxando as cadeiras. Exemplo igual aconteceu com o Tiririca na eleição dele. O Tiririca estava num partido pequenininho. Como a eleição dele foi muito grande, ele foi levando outros deputados com ele. Ele foi puxando outros deputados de outras cadeiras com ele. Por quê? Porque o sistema da Câmara dos Deputados é um sistema proporcional. Já o Senado Federal, ele possui outro sistema de votação. Ele possui o sistema majoritário, que é o sistema majoritário, no caso é o sistema majoritário simples. Como sistema majoritário simples? No Senado Federal, ganha-se eleição aquele que tiver mais votos. Então, para o Senado Federal, ou no Senado Federal, ganha a eleição simplesmente quem tiver mais votos. E aí pode ser 1 voto de diferença, 2 votos de diferença, e é o sistema majoritário simples, tá? Ganha quem obtiver mais votos. E é simples porque não tem 2 turnos, tá? Não tem 2 turnos. Não tem 2 turnos para eleger os senadores. Vota-se no senador que queira, ao final se contabiliza os votos e são eleitos os senadores que tiverem mais votos em um turno só. E tiver mais votos. Pode ser diferença de 1 voto, pode ser de 2 votos, pode ser 3 votos. Não é maioria absoluta. É aquele que tiver mais votos. Beleza?